Olá, seja bem-vindo! Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, a sua saúde. Durante 25 minutos, vamos mostrar para você como é possível melhorar a memória, a disposição, fortalecer os ossos, músculos e até curar e prevenir câncer. Tudo isso com um gesto muito simples, tomando banho de sol. É isso mesmo, com apenas alguns minutos de exposição ao sol, somos capazes de produzir um hormônio muito poderoso em nosso corpo, que é mais conhecido como a vitamina D ou vitamina do sol. Ficou curioso? Então fique com a gente, porque hoje vamos esclarecer tudo sobre este assunto. Melhora na qualidade de vida e prevenção de doenças como diabetes, osteoporose e até o câncer, sem contar as infecções. Tudo isso sem precisar fazer muito esforço. Basta apenas alguns minutinhos ao sol e pronto, já sintetizamos a vitamina D. Falando assim, até parece realmente bem fácil, mas de acordo com os dados da Universidade Federal de São Paulo, cerca de 80% dos brasileiros acima dos 50 anos apresentam deficiência de vitamina D no organismo. Mas por que será que isso acontece, já que vivemos em um país tropical? Para termos essa resposta, vamos começar o programa de hoje entendendo o que é a vitamina D. Para explicar o que é a vitamina D, fomos até o consultório de médicos especialistas em diversas áreas. Visitamos a classe médica com o objetivo de entender exatamente como essa vitamina, que na verdade é um hormônio, pode fazer tão bem para o nosso corpo. Doutor, explica pra gente então o que é a vitamina D. A vitamina D, esse nome no momento não é considerado o nome correto. O certo seria chamar como um hormônio ou pré-hormônio. Na verdade, o hormônio que atua nas nossas células é o calcitriol, não é a vitamina D. A vitamina D que a gente ingere, que a gente compra em suplemento ou está enriquecido em alguns alimentos, como leite, ele é uma pré-vitamina. Não é realmente a vitamina que vai atuar nos órgãos-alvos. Fomos conversar com um especialista em reprodução humana. O Dr. Alfonso Masseger destacou como a vitamina D é sintetizada no organismo. A vitamina D, ela surge a partir do colesterol. Então, para muita pessoa que acha que o colesterol é sempre ruim, vale ressaltar que muitos dos nossos hormônios vêm do colesterol. Então, a vitamina D, o quê? Ela se forma na nossa pele, através do sol. Então, todos nós deveríamos nos expor à luz solar pelo menos algum período do dia. Então, ficou claro, a vitamina D, embora batizada com esse nome, é na verdade um hormônio e por isso é produzido pelo nosso corpo, mas precisa de uma pequena ajuda, a do sol. O sol é que faz ter essa absorção dela no nosso organismo para ela ter a função de reparação de tecido, sistema imunológico, proteção cardiovascular. Nas gestantes ela tem um papel fundamental, nas doenças autoimunes. Então, para ela poder exercer essas funções que ela tem dentro do nosso organismo, nós precisamos do auxílio do sol para fazer essa absorção. E quais são os benefícios que a vitamina D pode oferecer para o nosso corpo? Ela é essencial para o funcionamento do organismo, ela é responsável por mais de 270 genes no nosso corpo. Então ela tem funções muito importantes, ela vai prevenir algumas doenças, né? Então é importante realmente, essa valorização dela está sendo justa. A vitamina D pode prevenir desde gripes e resfriados até o câncer, como explica o Dr. Alfonso Masseger. A gente tem o quê? Uma influência muito grande da vitamina D, tanto na parte imunológica, e quando a gente fala em imunologia hoje em dia, a gente está falando de uma coisa muito ampla, não só a defesa do nosso corpo para infecções, lembrando que a vitamina D ela tem uma relação de pessoas com um nível melhor de vitamina D ter menos infecções como por exemplo gripes, tá?
Mas também a imunologia hoje em dia está relacionada a uma série de doenças, como câncer. Então, uma série de cânceres do corpo tem relação com vitamina D. Uma série de doenças autoimunes, por exemplo, tem relação com vitamina D. Mas como saber se o nosso corpo está com falta de vitamina D? E quais são os sintomas quando se tem falta de vitamina D no organismo? Se for criança, pode dar ossos que podem ter um aumento de curvatura, né, que seria um grau mais grave, o raquitismo. Então, o que a criança pode ter? Ela pode ter uma fronte proeminente, então uma testa mais alargada, uma cabeça maior. Ela pode ter um ar mais cansado, mais apático. Ela tem um entortamento dos ossos, uma fraqueza muscular. Então, esses são sintomas realmente do raquitismo, né? O adulto, ele também pode ter, que é a osteomalácia. Então, a osteomalácia, geralmente é mais comum em idosos, ela vai ter uma desmineralização dos ossos, né? Então, o osso fica mais fraco, ele fica mais poroso, com menos cálcio. Isso pode levar a uma dor, né, em volta do músculo do osso acometido. Então, geralmente é o músculo da perna, então fêmur, a tíbia, né, a fíbula. Então, pode acontecer até uma dor, uma compressão. Então, o que nós sugerimos? Pacientes que tenham esses sintomas assim, gerais, canseira, dor muscular, indisposição, peça para o seu médico, pelo menos, suplementar a dose fisiológica ideal, diária. Como nós observamos na reportagem, a vitamina D é sintetizada através da nossa pele. A exposição ao sol é responsável por até 90% do que o nosso corpo produz deste hormônio. Mas se por um lado o sol é muito bom por conta da produção da vitamina D, por outro, ele também pode trazer muitos prejuízos à nossa saúde, como o câncer, por exemplo. Diante desta questão, fomos ouvir um dermatologista. O sol, a pele e a produção de vitamina D. O processo até parece bem simples, mas este dermatologista alerta. A exposição solar pode trazer sérios prejuízos à saúde, inclusive com o desenvolvimento de câncer de pele. A exposição solar, teoricamente, ela seria importante para a produção da vitamina D, da pré-vitamina D. Só que nós sabemos que a exposição solar não é benéfica para o nosso corpo, para muitas coisas, né? Ela aumenta a incidência de câncer de pele, ela causa uma imunossupressão na pele e alguns órgãos, outros até internos, então há essa suspeita atualmente. Então, de uma forma geral, esse estímulo à exposição à radiação ultravioleta B para a produção de vitamina D é uma coisa polêmica no momento, embora a gente saiba que seria o ideal. A polêmica a qual o Dr. Cristiano Kakihara está se referindo é ao fato da vitamina D ser sintetizada no nosso corpo, principalmente no horário em que os raios do sol são mais prejudiciais à nossa pele. Nós sabemos que todos os estudos científicos mostram o benefício da produção de vitamina D nos horários de pico, ou seja, das 10 da manhã às 15 horas, ou seja, 3 da tarde. Então não existe nenhum trabalho que mostre uma real produção de vitamina D antes das 10 e nem depois das 3. Só que esse é o horário crítico para a produção de lesão de câncer de pele, envelhecimento, né, de mancha, flacidez. Doutor, e quais pessoas estão mais propensas a terem menos vitamina D no organismo? São pessoas obesas, acamados, pessoas que vivem em casa de repouso, que não conseguem sair de casa, pacientes que têm problemas renais, insuficiência renal, pessoas que têm problemas de fígado, cirrose, por exemplo, pessoas que têm problemas intestinais, que cursam com má absorção intestinal. Então, por exemplo, doença celíaca, doença de Whipple, pessoas que fazem uma dieta restritiva muito exacerbada, crianças também têm um risco maior, obesos. Então, todo esse grupo de pacientes, eles têm uma propensão maior de ter hipovitaminose D. E também não podemos esquecer que as pessoas pardas e negras também têm um risco maior de ter a carência de vitamina D. Mas e se na correria do dia a dia não conseguirmos tomar aqueles 15 minutinhos de sol?
Será que podemos conseguir a vitamina D através de outros meios? A resposta é sim, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. A vitamina D é, na verdade, um hormônio. Mas, quando foi batizada como vitamina, os especialistas acreditavam que ela só poderia ser obtida pela alimentação. Por isso, ganhou a letra D depois das vitaminas A, B e C. Agora, já sabemos que ela pode ser metabolizada pelo sol, mas, ainda assim, ela está presente em diversos alimentos, como explica a doutora Maria Angélica Greco. Nós temos alguns alimentos que são fontes dessa vitamina D, principalmente os de fonte de origem animal, porque na origem vegetal não é possível sintetizar. Então a gente não conseguiria nas verduras, nos legumes. Precisa ser os alimentos de origem animal, principalmente os peixes gordos, ricos em gordura. Então o salmão, o atum, a sardinha, eles vão ser as principais fontes. Outros alimentos que também podem ajudar no consumo de vitamina D são os ovos, leite, queijos, cogumelos, bife de fígado, além dos já citados atum, salmão e sardinha. Só com os alimentos nós conseguimos ter a quantidade necessária de vitamina D todos os dias? O que a gente consegue absorver deles é muito pouco, essa biodisponibilidade, não sendo suficiente para suprir a nossa necessidade diária. Então, por exemplo, se a gente pensar no salmão, que é a sua principal fonte dos alimentos, ele vai em 100 gramas atingir 6% da necessidade diária de um adulto de aproximadamente 60 quilos. E o excesso de vitamina D pode fazer mal? Não dá para a gente sair na farmácia comprando e tomando, porque senão a gente pode acabar tendo uma complicação pior depois, né? Uma hipervitaminose de vitamina D pode causar calcificação de alguns órgãos, problema renal. Então a gente causa um problema ainda maior. Se você estiver preocupado com os níveis de vitamina D no seu organismo, o que a nutricionista dirá agora pode te tranquilizar. Que é super simples de tratar. Ela pode levar a complicações graves, a deficiência dela, e um exame simples de sangue a gente consegue diagnosticar, suplementar se for necessário, melhorar a alimentação e sempre que possível fazer a exposição solar, que seria o principal benefício. A vitamina D, ou vitamina do sol, como também é muito conhecida, é uma ótima aliada do nosso coração. Pesquisas revelam que homens com deficiência deste hormônio têm até 2 vezes mais chances de sofrer um ataque cardíaco, sem contar que ela ajuda a regular a pressão arterial. Para entender como a vitamina D pode nos proteger de problemas cardíacos, fomos conversar com um especialista da área. Confira! O sol e o coração, uma parceria que pode garantir a prevenção de doenças. E isso ocorre por conta da vitamina D. É que este hormônio também participa do controle das contrações dos músculos, inclusive do coração. A vitamina D ela vai influenciar principalmente no metabolismo, ou seja, na forma como é absorvido e como é utilizado o cálcio. O cálcio é uma substância que tem em muitos alimentos e que ele participa de uma série de coisas dentro do nosso corpo, principalmente da contração dos músculos. No coração, obviamente, que como o coração é um saco de músculo, um músculo um pouco diferente, que é o músculo liso, nós temos também chance de ter efeitos de uma deficiência de vitamina D, efeitos ruins, vamos dizer assim, para o coração. Mas isso ocorre principalmente nas pessoas com maior risco, as pessoas que já têm um certo grau de deficiência cardíaca. O doutor Hélio Castelo explica que até mesmo a pressão arterial pode ser prejudicada com a falta da vitamina D. Quando você já tem um certo grau de insuficiência cardíaca, ou seja, o coração já não tem a contração normal, o músculo do coração já está fraco por algum motivo, ou porque já teve infarto no passado, ou qualquer outra doença que causou isso, a deficiência de vitamina D, ela pode fazer com que esse coração ainda fique um pouco mais fraco. Então, a contração muscular fica mais fraca. Você diminuindo mais a contração do músculo do coração, faz com que você piore o grau de insuficiência cardíaca. Então,
faz com que a pressão não suba tanto, a pessoa pode ter cansaço, falta de ar, ela pode ter inchaço nas pernas, ou seja, todos os sinais de que o coração não está conseguindo demandar o trabalho dele normalmente como deveria ser feito. E o especialista destaca que a maioria das pessoas está com falta de vitamina D no organismo. 80 a 90% da população, a gente acredita, que tenha a vitamina D num nível um pouquinho inferior do que seria o ideal, que seria acima de 30 nanogramas por ml. Mas isso não quer dizer que deve existir uma corrida às farmácias para comprar a forma sintética da vitamina D. Eu sempre falo que tudo que a gente vai tratar, a gente não trata só com remédio. O remédio é um pedacinho do tratamento. Além do remédio, você tem mudança de estilo de vida, mudança de comportamento. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente parar para pensar lá no começo, de que boa parte da nossa vitamina D, ela vem da exposição ao sol, que transforma algumas outras substâncias que estão próximas da nossa pele em vitamina D, naturalmente, sem remédio, obviamente que mesmo que eu dê suplemento para essa pessoa, ela tem que também se expor mais ao sol. E se eu te disser que com simples banhos de sol todos os dias, você pode fortalecer ossos, músculos e evitar quedas? Ficou curioso? Então veja como isso é possível apenas regularizando os níveis de vitamina D. Ossos e músculos mais fortes, menos quedas e dores, sem contar a prevenção de doenças como a osteoporose e o raquitismo. Estes são apenas alguns dos benefícios que podem ser alcançados com a ajuda da vitamina D, como explica esta dermatologista. A vitamina D é um hormônio sintetizado pelo nosso corpo, só que ele é feito de uma maneira prévia, digamos assim, uma forma que a gente chama inativa. Então a gente forma essa forma inativa, através da exposição ao sol, da radiação UVB, é que ele vai ser ativado. E aí esse hormônio vai colocar o cálcio dentro dos nossos ossos, que é o principal efeito da vitamina D, sua principal função. Este ortopedista também destaca como a vitamina D atua no nosso organismo. O cálcio é um íon importante, tanto na formação do esqueleto, na manutenção, quanto na contração muscular. Então, sem cálcio, nós não conseguimos contrair os músculos, né? Então seria impossível o ato de andar, falar, etc, sem o cálcio. Vitamina D e cálcio, uma dupla que pode fortalecer seus ossos, músculos e até evitar quedas e fraturas, principalmente entre os idosos. Quanto maior a taxa de vitamina D, o idoso, dentro de certos limites, vamos dizer que seja assim, bem claro com relação a isso, que há limites, então o idoso ficaria mais ativo. E essa atividade é traduzida basicamente por uma ação muscular mais rápida, a fim de evitar quedas e traumatismos e deixar o idoso mais esperto. Lembrando que apesar de todos os benefícios encontrados na vitamina D, é preciso cuidado ao se expor ao sol. A radiação, ela acaba mudando as nossas células, alterando o DNA da célula, e isso pode produzir no futuro o câncer de pele, que é o efeito pior do sol, mas ele também está relacionado a rugas, a outros tipos de doenças precursoras do câncer de pele também. Diante de tudo o que já foi apresentado no programa de hoje, você pode estar se perguntando qual é a melhor idade para procurar um médico e verificar se os níveis de vitamina D estão adequados. Pois saiba que isso deve começar desde a gestação. A vitamina D faz bem tanto para a futura mamãe quanto para o bebê, inclusive evitando partos prematuros e abortos. Uma gravidez segura e tranquila. Isto é o que toda mãe deseja. E com simples banhos de sol e acompanhamento médico, isso é possível.
Para falar sobre este assunto, fomos entrevistar o Dr. Alfonso Massaguer, especialista em reprodução humana. Segundo ele, a vitamina D tem papel fundamental no nosso organismo, que vem desde a formação do bebê. Você tem receptor de vitamina D em óvulos, em ovários, em útero, em endométrio, na placenta do bebê. E assim como o homem, que você tem receptor também de vitamina D em toda a formação desse espermatozoide, que depois vai se juntar com o óvulo e formar o bebê. Ao final da gravidez, a ausência da vitamina D pode causar a pré-eclâmpsia, doença em que a gestante desenvolve a hipertensão. Afinal, esta substância influencia na produção da renina, principal hormônio regulador da pressão arterial. E com a vitamina D em níveis adequados, é possível prevenir doenças e até evitar abortos. Há trabalhos que correlacionam a fertilidade do casal com níveis melhores de vitamina D. E a mesma coisa acontece durante os tratamentos. Isso é, a correlação de níveis melhores de vitamina D com melhores resultados em fertilização in vitro. Tá? E isso não acontece apenas durante o período que você deseja engravidar. Acontece para reduzir abortamento, que é engravidar e depois perder. Acontece para reduzir complicações durante a gravidez, isso é, porque esses receptores de vitamina D, eles não estão apenas no sêmen e no ovário e no útero, eles estão depois na placenta. Então a formação do bebê também tem uma grande influência da vitamina D. Até mesmo a diabetes gestacional pode ser prevenida com a ajuda da vitamina D. Tudo indica que há uma correlação entre a vitamina D e essa metabolização da glicose. Então, não só na gravidez com a diabetes gestacional, que níveis baixos de vitamina D poderiam ajudar o quadro a ocorrer, como qualquer tipo de diabetes. Então, tanto em crianças, tem um trabalho muito interessante que ele mostrou que as crianças que tinham bons níveis de vitamina D desde cedo desenvolviam menos a diabetes do tipo 1, aquela diabetes que desde cedo precisa de insulina. E se for preciso, o especialista indica a reposição de vitamina D, seja por banhos de sol, alimentação ou suplementos. Atualmente, as pessoas têm pouca condição, ficam muito presas, fechadas em casa ou sem sol. A reposição por via oral também é uma boa indicação, tá? Um erro comum é a reposição por via oral ser feita sem ser durante a alimentação. A vitamina D, assim como E, K e A, elas são lipossolúveis. Então, um pouquinho de gordura para absorção é importante. Agora vamos conhecer a história de um rapaz que procurou um especialista, regularizou os níveis de vitamina D no organismo e percebeu muitas mudanças. Blusas com as mangas dobradas e exposição solar regularmente. Esta é a nova rotina de Wellington, que descobriu que o sol pode ser um grande aliado na vida dele. Hoje, o sol é meu amigo, eu tenho que estar junto com ele. Eu tenho que estar acompanhado, eu tenho que fazer a exposição corretamente, não excessivamente, porque causa agravos à sua saúde. E hoje eu tenho o controle, então eu evito sair com blusa para ter uma absorção legal, eu evito ficar em locais fechados, então eu sempre estou com exposições diárias moderadamente. Estudos indicam que 80% das pessoas que vivem em ambientes urbanos são carentes em vitamina D. E o Wellington não fugia desta estatística. Eu já acordo cedo, não tenho a exposição do sol entre as 10 ao meio-dia, que seria o ideal, teoricamente eu sei de cabeça, e eu vivo numa caixa, porque eu entro num trem, do trem eu entro num serviço e eu não fico com exposição à luz solar. Mas essa realidade aí ficou no passado e a mudança no estilo de vida começou quando o universitário decidiu praticar exercícios físicos e procurou orientação médica. Não adiantava eu fazer todo o meu desempenho e ter com imunidade baixa. E a vitamina D suplementando a minha dieta, ela trazia isso para mim.
A vitamina D é um hormônio muito pesquisado pela classe médica. Está relacionado à cura e prevenção de muitas doenças, inclusive do câncer. Por isso, se você tem alguma dúvida sobre os níveis de vitamina D no seu organismo, procure um médico de sua confiança. É possível fazer essa verificação por um simples exame de sangue. Cuide de você e da sua saúde. Preserve a sua vida e de quem você ama. Muito obrigada pela companhia. Até breve!